Muito bem, pessoal, eu vou começar a falar aqui com vocês sobre realidades paralelas. É um assunto muito recorrente nos filmes, nas religiões, em qualquer discussão que se fale sobre ufologia, metafísica, física, né? No caso, eu estou me referindo aqui da discussão da mecânica quântica, a interpretação dos muitos mundos, de Everett, que é uma interpretação alternativa para a interpretação de Copenhague, por exemplo. Eu vou discutir essas coisas nesses vídeos. E para começar, eu vou começar falando de uma realidade paralela que vocês já conhecem, né? Quando vocês jogam os videogames, aqueles joguinhos que você é um personagem dentro do cenário do filme, isso é uma realidade paralela àquela que você está vivendo. Dentro desse jogo, você é um personagem. Você tem também o caso do metaverso, né, do Facebook, por exemplo, que quer criar um mundo virtual onde as pessoas ali têm uma identidade. Você tem o Bitcoin, ou as moedas virtuais, que funcionam como se fosse o nosso mundo real. É um mundo paralelo, né? Eu vou falar eu fiz uma apresentação e vou mostrar para vocês como é que eu imagino poder ser feito uma apresentação mais rápida, né, e fácil do que seria esse mundo. Essa aqui, eu vou sair de cena agora, eu vou mostrar para vocês. Essa é uma cena do filme Matrix, tá certo? Quando você, nesse momento aqui, quer dizer, o filme Matrix, ele tem vários furos, né, no roteiro dele. Mas a ideia é que você tenha, uma ideia que eu vou aproveitar desse filme, é que toda a população do mundo fica aprisionada em uma grande máquina com cabos acoplados por todo o seu corpo, projetando todos os seus sentidos, vindos de uma realidade que a pessoa imagina ser a verdadeira realidade, mas não é, né? Essa verdadeira realidade, que é essa realidade azul aqui, que eu representei igual aquela pílula azul, né? Em contraposição à realidade verdadeira. Mas na verdade ele vive a realidade verdadeira, é uma realidade que ele desconhece, né? Que está na grande máquina chamada Matrix, que é essa máquina enorme aqui, onde todas as pessoas do mundo estariam presas nessas cápsulas, né? E nessas cápsulas as pessoas vivem um mundo paralelo, imaginando ser esse mundo a realidade deles. Quer dizer, vive esse mundo azul aqui, né? Enquanto na verdade o mundo que eles vivem de verdade é o mundo vermelho. No filme, as pessoas que vivem na realidade verdadeira possuem corpos idênticos. Veja que esse corpo aqui é idêntico às suas projeções na vida real, né? Mas a princípio, os corpos dos seres humanos que estão hibernando na realidade verdadeira, presos na máquina sem saberem que estão presos, poderiam ter corpos de monstros não humanos, mas que possuiriam a sensação de serem seres humanos. Ou seja, a realidade verdadeira, nós poderíamos
ter um formato, por exemplo, de um verme, conectados a uma realidade, que é a realidade que nós vivenciamos, né? Por esses cabos, mas nossos corpos, na realidade, né, na verdade mesmo, eles não seriam exatamente esse formato igual ao formato que nós temos na realidade. Agora imagine um videogame, né? Um videogame, uma pessoa controla um personagem, um avatar, em uma realidade virtual, que pode ser representado por um soldado, um lutador, um veículo, um carro, um caminhão, um avião, etc. Um robô, anjos, demônios ou uma criatura monstruosa qualquer. Nos jogos compartilhados, como esse aqui, o Counter-Strike, cada personagem é controlado por um jogador diferente. E eles se sentem como se estivessem dentro da cena de guerra. Os diversos jogadores se reconhecem dentro do cenário. Então eles conversam dentro do cenário. Portanto, a realidade virtual de um videogame poderia ser representada mais ou menos da seguinte forma. Então aqui eu tenho um espaço, representado por esse cubo. Aqui eu tenho um cenário, representado aqui em verde. Esse aqui seriam duas árvores, um piso, um caminho, por exemplo. Eu teria aqui representado 3 personagens. E eles estariam dentro desse cenário. Mas fora da realidade virtual, eu teria o jogador 1, o jogador 2, o jogador 3. Cada jogador se identifica com um personagem em um cenário construído dentro de uma realidade virtual, um mundo virtual. Então esse jogador aqui ele vai se reconhecer como sendo esse jogador vermelho, esse o azul e esse caramelo aqui, ok? Cada personagem é autoconsciente, mas as suas consciências não estão sendo processadas pelo processador do videogame. Elas são provenientes do exterior. Então, esse computador aqui, representado por esse cubo, ele não é ele que processa a consciência desses 3 personagens. Essas consciências vêm do exterior do computador. Nesse caso dos videogames, cada jogador sabe que os demais jogadores são apenas representações em realidade virtual de outros jogadores. Sem remorsos, eles são capazes de assassinar uns aos outros. Mas veja bem, aqui ainda, né? Esses jogadores, eles têm essa consciência de que isso é apenas um jogo, ele vai poder matar um ou outro, ou vai poder colaborar um com o outro, etc. Mas nada impede, né, que nós tivéssemos uma condição em que esses jogadores aqui não saberiam que os seus parceiros aqui, os outros personagens seriam também objetos processados por jogadores externos. Vamos ver como é que isso pode acontecer. Vou fazer aqui um raciocínio mental, um experimento mental, que eu vou usar muito nessas nossas discussões, para que a gente consiga entender esse assunto. Então vamos pensar aqui uma mistura de um Matrix com um videogame. Imaginamos agora uma outra situação. Imaginamos que num experimento nazista, né, experimento de uma pessoa má, que poderia ser um bebê, né, desde que ele nasceu, desde o primeiro minuto de seu nascimento, ele é obrigado a utilizar um óculos de realidade 3D preso na sua cabecinha, né? E ele permanece assim até chegar à sua fase adulta, com, digamos, 30 anos de idade. Tudo que ele vê está limitado a um quarto virtual,
né? Com 4 paredes, um piso, um teto, além de alguns objetos dentro desse quarto. Ele somente ouve sons vindo de seres semelhantes a robôs que fazem parte dos objetos virtuais. O seu tato é simulado. Quando ele toca em algum objeto virtual, servomotores reproduzem a pressão correspondente em seu corpo real. Isso é uma imaginação, tem um experimento. Até aqui essa abordagem é muito parecida com a de Matrix, mas com a diferença de que o mundo virtual é absurdamente simples e limitado a apenas um quarto. Apesar de ser antiético e desumano, esse experimento desumano seria tecnicamente possível de ser realizado. Mas ele não é realizado por razões éticas, obviamente, pois os modernos computadores possuem esse poder de memória e processamento ao contrário do que seria necessário para processar a Matrix. A Matrix seria um super, hiper, mega computador inimaginável, impensável para nós, para poder simular toda essa nossa realidade que nós vivemos, né? Mas a importante pergunta que fica aqui é a seguinte: esse ser humano seria capaz de imaginar que poderia existir algo além daquelas 4 paredes daquele quarto? E se ele pudesse ter essa imaginação, onde é que ele iria procurar estender os limites do quarto? Será que ele iria querer quebrar as paredes do quarto, quando na verdade o que ele deveria tentar fazer é se livrar dos óculos da realidade virtual? Então aqui a gente remete esse pensamento a uma metáfora antiga, que é a metáfora da caverna de Platão, né? Que na verdade os homens, ao invés de ficarem olhando para aquelas sombras nas paredes da caverna, o que eles deveriam fazer é pensar em sair da caverna e descobrir o mundo, a verdadeira realidade. Como seria difícil para esse ser imaginar a existência de um mundo além dos limites daquele quarto? E quanto a nós, será que não estamos vivendo numa realidade virtual onde tudo ao nosso redor é simulado? E tudo o que deveríamos fazer para escaparmos dessa prisão é, entre aspas, retirar os óculos e enxergar e viver uma realidade ainda mais real, mais ampla, né, mais espetacular que esta na qual estamos vivendo? Será que essa outra realidade, se existir, seria mais real que a nossa? Né? Será que tirar os óculos não seria o mesmo que morrer? Será que os multiversos não estariam nesta outra universidade, nessa outra realidade? Quer dizer, aí muitas culturas, muitas religiões, muitos filmes, muitos seriados, muitos livros falam em outras realidades. Será que não seriam essas realidades? Será que essa outra realidade não explicaria melhor as nossas biomoléculas? Eu vou ter uma discussão mais para frente, na qual eu discuto que as biomoléculas não se comportam como nós esperaríamos, por exemplo, numa simulação computacional. Será que essa outra realidade não é a que pregam as religiões? Aqui eu vou ter uma metáfora nesse trabalho chamado Bolholândia. Mas essa realidade não seria uma outra realidade no mesmo sentido da Bolholândia que eu vou discutir ainda. Agora vamos imaginar um experimento diferente. Vamos imaginar que a nossa mente possa ser computada por um supercomputador. Eu não gosto dessa ideia porque eu não acredito que a nossa mente possa ser simulada num computador. Ou seja, eu não acredito que a nossa mente seja computável. Ok? Não em um computador derivado do conceito de Turing, da máquina de Turing, como são os nossos computadores. A minha visão é que os computadores não são capazes, por uma questão de computabilidade mesmo,
de representar a consciência humana, ok? A inteligência que nós temos, mesmo com redes neurais avançadas e inteligência artificial e réplicas de, de circuitos neurais copiados do nosso cérebro mesmo. Eu acho que não, eu acredito que não, e eu não sou o único a não acreditar nisso. Roger Penrose, por exemplo, é um cientista que discorda da computabilidade da mente humana. Nessas condições, as mentes que controlam... Mas vamos supor que isso seja possível, né? Nessas condições, as mentes que controlam cada personagem do videogame é um complexo programa de inteligência artificial, provavelmente utilizando Deep Learning, é uma abordagem muito avançada, e cada personagem agora age por conta própria como se tivesse vida consciente. Aqui não se trata de personagens que parecem estar vivos devido às simulações de inteligência artificial comuns nos videogames. Aqui estamos falando sobre aquisição de consciência. Então não é simulação de consciência, é aquisição de consciência. E aí vem uma questão: onde reside a nossa mente consciente? Na memória de um supercomputador que nos controla? O cérebro funcionaria como um modem roteador para essas autoconsciências? Aqui fiquei de desenhar possíveis cenários. Onde eu desenharia muitos mundos, né? Eu vou fazer isso mais para frente. O que já está para acontecer, né? No fim do ano passado, em setembro, o Facebook anunciou um investimento de 500 milhões de dólares, de 50 milhões de dólares, para construir o seu próprio metaverso. Meses antes havia sido a Epic Games, a empresa de jogos eletrônicos por trás da Fortnite, ou Fortnite, eu não sei como que pronuncia, que virou febre mundial. A companhia fundada por Tim Sweeney levantou $1 bilhão em uma rodada de investimentos em abril para financiar sua visão de longo prazo para o metaverso. Mas do que se trata a novidade, apontada por especialistas como a nova aposta das gigantes de tecnologia? De longe, o metaverso pode parecer uma versão repaginada da tecnologia da realidade virtual. Alguns especialistas argumentam, contudo, que ele se desenha como o futuro da internet. Para efeito de comparação, esse novo universo digital seria para a realidade virtual o que os smartphones modernos representaram para os celulares tijolões dos anos 80. Bom, aqui o metaverso eu acho que tem muito o que crescer, ele está ainda muito incipiente, e um metaverso, para funcionar mesmo, ele precisa de ter um poder computacional absurdo. Eu não sei se ele vai conseguir vencer essa barreira do investimento necessário para que ele realmente funcione, né? E a barreira não é o fato do Zuckerberg ter dinheiro ou não. A barreira é se esse investimento vai trazer o retorno proporcional ao investimento que ele precisa que seja feito. Bom, por enquanto eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Essa é uma apresentação, um pedaço de uma apresentação que continua uma outra apresentação que eu ainda vou fazer sobre uma metáfora que eu uso, que é a metáfora da Bolholândia. Essa metáfora é uma
é uma ferramenta que eu uso para discutir esse assunto de realidades paralelas. Isso vai se estender por muitos e muitos outros vídeos, porque essa metáfora, que ela viria antes desse vídeo aqui, né? Tanto é que eu faço referência nesse vídeo da Bolholândia, né? Mas que eu faço da Bolholândia. Mas eu coloquei esse vídeo antes, essa explicação antes, para introduzir vocês a um conceito de realidade paralela. O que é realidade paralela? Onde é que estão essas realidades paralelas de que tanto a gente ouve? Né? Como seria construir um portal para essa realidade paralela? Será que isso é possível? Será que isso é viável? Será que... E o que a gente tem que fazer? Né? Eu vou apresentar aqui uma série de ideias que eu tenho sobre realidades paralelas. Essa aqui é uma visão, existem outras visões, né? Essa visão que a gente pode chamar de computolândia, como sendo uma metáfora de computadores, né? Uma realidade em computadores. E a gente vai verificar a questão da Bolholândia numa analogia a uma outra metáfora que existe para se lidar com múltiplas dimensões, que se chama Planolândia. É uma metáfora que você usa para discutir diversas realidades, diversas dimensões, né, que podem existir no universo, mas que nós só estamos acostumados com uma única dimensão. Desculpa, com as nossas únicas 3 dimensões mais o tempo. Né? E a gente não está acostumado com essa dimensão a mais, que seria um espaço, por exemplo, um eixo a mais, que seria o espaço quadridimensional. Eu vou discutir essa metáfora com bastante detalhe, e depois vocês vão ver as consequências dessa metáfora. É sempre importante entender o que metáfora não é para ser levada no sentido literal, ok? Mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Esse vídeo ele é o primeiro de uma série, e espero que eu me faça entender com esses vídeos, ok? Muito obrigado.